Boa noite a todos, tudo bem? Hoje a nossa aula vai ser sobre métodos instrumentais de análise, tá? Então, métodos instrumentais de análise vai ser o tema da nossa aula de 13/8 de hoje, tá bom? Nos métodos instrumentais de análise, a gente tem os métodos clássicos, tá certo? Desculpa, no métodos analíticos a gente tem os clássicos e os instrumentais, tá certo? Esses são os dois tipos de métodos de laboratório. Os clássicos são os métodos gravimétricos e os métodos volumétricos, né? No caso gravimétrico seria com o uso da balança, né? E o volumétrico com medida de titulação, certo? Esses são os métodos clássicos. E os métodos instrumentais, que é assim, a base da nossa disciplina, são medidas de propriedades físicas da amostra, né? No caso. Então a gente tem aqui os tipos de métodos analíticos que a gente tem. Emissão de radiação, absorção de radiação, espalhamento de radiação, refração de radiação, difração de radiação, rotação de radiação, potencial elétrico, né? Na emissão e absorção, a gente tem aí espectrometria de emissão atômica, espectrometria de absorção atômica, espectrometria molecular, que nós vamos estudar na próxima aula. Em espalhamento de radiação, a gente tem turbidimetria, tem nefelometria, espectroscopia Raman, né? Só que esses dois métodos a gente não costuma trabalhar. Em refração da radiação, a gente tem refratometria. Até falei isso na aula passada, né, na apresentação, sobre refratômetro, análise de BRICS, né? Difração da radiação também é uma outra análise de raio-x, que detecta elementos químicos em amostras, né? Rotação da radiação, que seria o polarímetro, que é o sacarímetro de BRICS, né? Potencial elétrico, potenciometria de pH. Aí a gente tem outros métodos aqui também, né? Carga elétrica, colometria, a gente não usa muito. Corrente elétrica, polarografia, amperometria. Na realidade, métodos de condutividade elétrica se encaixam aqui, tá? Resistência elétrica, desculpa, no caso é medida de condutividade, mas o correto é resistência da solução, tá? Então, condutimetria na realidade se encaixa em resistência elétrica. Quanto difícil passar, a medição de quão difícil a energia passa no meio elétrico. Razão de massa carga, espectrometria de massa, que é um método para determinar compostos orgânicos, por exemplo, que não se conhece. Velocidade de reação, propriedades térmicas, radioatividade. Esses métodos não são muito comuns, mas se enquadram em métodos instrumentais. Nós vamos trabalhar com os métodos mais comuns e que a gente tem disponibilidade no laboratório, tá bom? Então tá. No caso dos métodos baseados da absorção e emissão de radiação, né, que seriam métodos que envolvem luz, né? Então eu vou falar um pouco sobre o princípio, né? Para a gente estudar de luz, luz é radiação, ondas eletromagnéticas, né? Então a gente tem que estudar um pouquinho sobre isso. Na próxima aula a gente vai falar sobre espectrometria de absorção molecular, né? Nós vamos começar a falar sobre isso já na próxima aula da semana que vem. Então, a gente tem interação entre matéria e radiação. De que forma que a matéria interage com a luz, né? Então eu vou ler aqui para vocês. As ondas eletromagnéticas transportam energia independente da sua frequência. A energia de uma onda eletromagnética transportada
depende da sua frequência, sendo que quanto maior for a frequência, maior será a energia que ela transporta, certo? Dependendo das condições, essa energia pode ser totalmente ou parcialmente transferida da onda eletromagnética para um meio material. Essa interação depende do tipo de material e das características da onda, tais como frequência e intensidade. As ondas eletromagnéticas podem sofrer reflexão, refração e difração. A energia das ondas eletromagnéticas podem ser absorvidas ou emitidas pelos materiais. Um exemplo, espectrofotometria de absorção molecular, que vai ser o tema da nossa próxima aula. Com relação à luz, o que acontece? Por exemplo, pensa no Sol. O Sol é uma reação química, né, no caso lá é de fusão nuclear, onde você tem o hidrogênio se transformando em hélio. Essa energia liberada nessa reação nuclear da estrela gera luz de gera uma luz branca, né? A luz que chega aqui na Terra. A luz branca, ela é uma luz que tem todos os comprimentos de onda nela, né? Então a gente tem comprimentos de alta frequência e de baixa frequência. Quando você escuta um rádio, são ondas de baixa frequência que está chegando no seu rádio. E quando você sai no Sol, você está recebendo ondas de alta frequência. Graças a Deus existe a camada de ozônio, né, que nos protege dessas ondas de alta frequência. Quando essas ondas batem na sua pele, a sua pele sofre uma reação fotoquímica, onde as moléculas da sua pele formam radicais livres e acabam absorvendo essas ondas de alta frequência, dependendo da quantidade, trazendo danos ao seu órgão, né? Que a pele é considerado um órgão do nosso corpo, né? Isso para ilustrar a questão. No laboratório, na próxima aula eu vou aprofundar mais sobre espectrofotometria, né? E aí a gente vai conseguir estudar melhor, né, o que acontece com a luz quando ela incide, né? Quando a gente coloca uma amostra no equipamento e a luz passa por essa amostra. O que acontece aí? Por que essa luz é absorvida? Em que condições que ela é absorvida? Então eu vou explicar, tá? De maneira geral, interação entre matéria e radiação serve para explicar os fenômenos do espectrofotômetro, também do sacarímetro de Briggs, do sacarímetro onde você mede a POL, né? E também do refratômetro onde você mede o Briggs, tá? Então, a interação da luz está relacionada com esses equipamentos. Eu coloquei aí como exemplo espectrofotometria de absorção molecular, tá? Bom, potenciometria. Tem aqui uma fotinho de um pHmetro, tá? Métodos analíticos baseados em medida de potencial de uma célula eletroquímica ou célula potenciométrica. Essa célula é formada pela associação de dois eletrodos, um indicador, que é sensível à variação da atividade ou concentração da espécie que está sendo analisada, e um eletrodo de referência, cujo potencial se mantém constante, independente da composição da solução. Exemplo, analisador de pH. Então, dentro do eletrodo de pH, na realidade é uma célula, tem dois eletrodos lá dentro. É um eletrodo, você vai ver, uma peça parece única, mas internamente ela tem duas células, semicélulas eletrolíticas, né? Uma delas reage com o H+ em solução, pela passagem do H+ do bulbo da solução para dentro do eletrodo. Essa passagem de H+ gera uma potência, gera um potencial elétrico, gera eletricidade. A eletricidade gerada, nossa, passando um monte de coisa aqui. A eletricidade gerada, ela pode ser medida e a partir da eletricidade que gera,
a gente tem um valor de pH específico de acordo com a eletricidade que é medida no equipamento. O equipamento lê a eletricidade gerada por essa célula eletroquímica e transforma esse resultado em pH, tá? Condutimetria, como eu falei lá atrás, é medida da resistência elétrica, tá? Então você tem uma solução e se ela não tiver nenhum sal dissolvido, no caso, vamos supor sal de cozinha, ela tem uma resistência elétrica muito grande. À medida que ela tem sal, Na e Cl em solução, essa resistência elétrica fica menor e a energia pode ser transportada pelo meio, né? Condutimetria é um método de análise que se fundamenta na medida da condutividade elétrica de uma solução eletrolítica. A condução da eletricidade através das soluções iônicas ocorre devido à migração de íons positivos e negativos durante a aplicação de potencial de corrente alternada. Se você quiser fazer, por exemplo, uma medida de condutividade numa amostra onde você coloca açúcar e água, você vai ver que não tem condutividade. Embora o açúcar se dissolve na água, mas ele não gera cargas, ele não é dissociado em cátions e ânions. Se ele não é dissociado em cátions e ânions, ele não consegue transportar energia elétrica de um ponto a outro da solução. Então ele é uma substância que não é que ele é apolar, tá? Ele é polar, mas ele não é ionizável. O açúcar ele não consegue transportar energia porque ele não é dissociado em cátions e ânions. Ele fica envolto nas moléculas de água por ele ter partes polares, né? No caso do açúcar tem muito OH no açúcar, então ele consegue se combinar com a água e ficar solúvel. Mas não é dissociado, os cátions e ânions não são separados da molécula. Tá? No caso do NaCl, a hora que você jogou em água, Na vai para um lado, Cl vai para o outro, e eles ficam separadinhos, né? Ficam cátions e ânions e a energia pode ser transportada. Tá bom? Exemplo, na usina se usa condutividade para determinar impurezas, por exemplo, impurezas no caldo, impurezas que estão minerais no caldo, pode ser no açúcar, né? No caso, né? Essa análise é feita em açúcar, me desculpa, tá? Essa análise é feita para ver impurezas de açúcar por compostos iônicos, né? Condutividade elétrica é feita lá no laboratório na usina. Bom, e por último aqui, cromatografia. Cromatografia na verdade, a facilidade de um composto passar por um certo meio. E aí os componentes desse composto podem ser separados, tá bom? O processo cromatográfico consiste na passagem da fase móvel sobre uma fase estacionária, dentro de uma coluna ou sobre uma placa. Assim, os componentes da mistura são separados pela diferença de afinidade através de duas fases. Cada um dos componentes da mistura é seletivamente retido pela fase estacionária, resultando em migrações diferenciais desses componentes. A cromatografia serve para identificação de substâncias, purificação de compostos, separação de componentes de mistura. Né? Tem muitas aplicações da cromatografia na parte de análises clínicas, viu? Então o pessoal faz métodos, inclusive eu vou dar uma pesquisada sobre os métodos que tem de COVID, se tem alguma coisa de cromatografia, mas existem vários métodos de cromatografia aí que são utilizados. Então aqui ó, nós vamos fazer esse experimento, né? Que é a cromatografia em papel, aonde a gente pega faz aqui um risco com várias cores diferentes e depois a gente coloca o álcool, a gente coloca esse papel num copo, num becker com álcool, e aí o álcool sobe pegando essa marca da caneta, e aí conforme ele vai subindo ele vai arrastando os componentes. Aqueles componentes que não conseguem ficarem presos no papel, eles vão embora. Então, vocês vão ver que aqui na figura mostra ó, que essa caneta soltou esses componentes, o mais escuro ficou aqui,
e o mais claro. Então, houve uma migração aqui dos compostos que não ficaram retidos no papel. Por quê? A tinta é uma mistura de compostos, né? Conforme ela caminha aqui no papel, esses compostos que não conseguem caminhar, eles vão ficando presos. E aí os outros vão passando, tá bom? Então, esse experimento do papel dá para ver que os componentes podem ser separados por cromatografia. Pessoal, basicamente era isso que eu tinha para mostrar hoje, tá? Eu vou deixar no material de aula de hoje algumas perguntas para vocês responderem e vocês podem responder diretamente no canal, né? E depois de vocês assistirem o vídeo, eu vou estar aguardando vocês lá para a gente comentar sobre essa aula de hoje, tá bom? Então até mais, pessoal. Tchau.